Hamas concluiu há pouco a libertação dos 20 reféns israelenses mantidos em Gaza, segundo a imprensa estatal de Israel. Os primeiros 7 reféns entregues à Cruz Vermelha passaram por exames médicos e já se reuniram com familiares, enquanto outros 13 estão a caminho de Israel. Em troca, o governo israelense está soltando cerca de 2.000 prisioneiros palestinos, incluindo 250 condenados à prisão perpétua. Neste domingo, caminhões com comida entraram na faixa de Gaza. As imagens dramáticas mostram uma multidão de palestinos famintos e crianças com desnutrição severa. A ofensiva israelense deixou mais de 67 mil palestinos mortos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que é bom frisar, controlado pelo Hamas. Edilene Lopes, vou começar com você, até porque você esteve há pouco tempo no Oriente Médio, acompanhou tudo, inclusive preparando aí uma série de reportagens sobre esse assunto. É um dia de se comemorar, ou não? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. É um dia para se comemorar, mas é importante lembrar que esse não é o fim do conflito entre o Hamas e Israel e entre outros grupos extremistas e Israel. E a criação de um Estado palestino também não acaba com esse conflito, porque a reivindicação dos palestinos é justamente a terra onde eles estavam quando foi criado o Estado de Israel, ou seja, há uma briga por ocupação do mesmo espaço. Então isso acaba com um capítulo sangrento dessa história, mas não acaba com essa guerra. Infelizmente, Júnior Moreira, nós fizemos uma série sobre o tempo em que estivemos em Israel, cortamos o país de norte a sul, as regiões atingidas, a faixa de Gaza, a Cisjordânia. Então, quem quiser assistir já está no YouTube da Itatiaia, chama-se 7 de outubro, o dia que não acabou. E hoje, daqui a pouco, nós vamos entrevistar um porta-voz do Exército de Israel para falar não apenas sobre a liberação dos reféns, mas também sobre a operação daqui para frente, já que a ajuda humanitária chegando em Gaza. Enfim, uma série de processos começam a acontecer a partir do funcionamento desse acordo com a liberação das pessoas que foram sequestradas, Júnior. Ô, Bortoleto, a gente acompanha pelas agências de notícia, nesse momento, inclusive, presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é tido como o responsável maior, né, pelo fim da guerra, discursa lá em Israel. Um pouco mais cedo também, Benjamin Netanyahu falou com a imprensa, fez um discurso, acho que eu posso recortar da fala dele, entramos em tempos de paz. A Edilene acabou de dizer que, é um passo grande, mas é uma região ainda muito conturbada, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos da bancada, aos ouvintes da Itatiaia. Bom, primeiramente feliz por passarmos essa página. Agora, deixar claro que a observação da Edilene é a natural dentro de todo esse processo que a gente já acompanha há tantos e tantos e tantos anos. Ou seja, elimina-se esse capítulo sangrento, esse desastre. Me saltam aos olhos a diferença de números. Soltam 20 reféns de um lado, 2.000 do outro. Agora, uma vitória do Trump incontestável, que vai ficar marcado na história, que ele vai utilizar muito como parte importante da biografia dele. Sem sombra de dúvida, há o que se comemorar, mas ainda há que se observar o desenrolar dessa próxima etapa. E aí, Marcelo da Fonseca, bom dia para você. Trump continua falando por lá, é lógico, colhendo os frutos dessa negociação que ele encabeçou, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acho que, de certa forma, merecido, né? Eu acho que a gente critica muito o Trump aqui. Uhum. Nós, acho que desde que ele assumiu, a gente nunca fez nenhum tipo de elogio a ele, talvez. O Eduardo briga muito, né? A gente, até na questão do tarifaço, a gente sempre criticou muito o Trump. Dessa vez ele usou o poder dele por um fato do bem. Então a gente tem sim que elogiar quando tem um tipo de acerto. Não dava mais para ficar assistindo, né, as imagens que a gente estava vendo, principalmente da faixa de Gaza. Todos os dias surgiam milhares de imagens, né, de crianças esfomeadas brigando por um pedaço de pão, por um pedaço, né, um saco de arroz. Era realmente algo muito comovente, muito triste. Então, que bom que chegaram a esse acordo. Não quer dizer que vai ser uma paz eterna, mas que pelo menos comece a ter algum tipo de diálogo. É importante que os dois estados, né, é importante que se avance numa busca pela solução dos dois estados, né, para que eles consigam se respeitar. É importante que, independente do grupo que represente a Palestina, respeite o direito de Israel de existir, né? A gente precisa sempre lembrar que o Hamas, um dos princípios do Hamas era que o Estado de Israel não deveria existir. Então não tem como ter um diálogo com um grupo assim. E do mesmo jeito, Israel tem que entender
o direito do povo palestino de ocupar aquele espaço. Então, para chegar a uma paz, os dois lados vão ter que entender um pouco o outro. Vai ter que ter um pouco um pé atrás para entender o que o outro precisa. Então, que bom que isso aconteceu, né? Acho que demorou muito. A gente viu o Joe Biden, antecessor do Trump, tentar por um ano isso e não conseguiu. Nós vimos outras lideranças da Europa, né? O Macron na França, tentar também essa paz e não conseguiu. Então, parabéns ao Trump. Tomara que isso seja o início de um diálogo longo. Olha só, pessoal, o governo Lula estuda reembalar alternativas já tentadas no passado para recuperar a perda de 35 bilhões em arrecadações imposta pela Câmara na última quarta-feira. O cardápio de alternativas vai passar, lógico, pelo crivo de Lula, né? Então, estão estudando lá para falar assim, pode ou não pode, presidente? É basicamente isso, né? Elas incluem aumento no percentual de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, taxar apostas esportivas, conhecidas como bets, e também corte de emendas parlamentares. Ô Bortoleto, são velhas soluções para problemas também antigos, né? A população não tem sossego de 30 dias, João. Ele não consegue passar 30 dias sem aumentar impostos, sem falar em revisão de percentuais. Eu não sei qual é o limite do povo brasileiro. Não estou falando só de empresário, estou falando de todos nós que fazemos compras no supermercado, que utilizamos gasolina, que precisamos de lazer, de saneamento básico. Não sei o quanto mais a gente suporta essa sanha arrecadatória do governo federal. É uma concentração de riqueza no governo federal, Estado cada vez com menos, município nem se fala, e ainda temos que ler uma notícia dessa e comentar uma notícia dessa, de que estamos estudando reembalar alternativas, que nós já tentamos. Ou seja, o governo já tentou, não conseguiu. Vai insistir no erro, ao invés de fazer uma reforma administrativa e realmente cortar na carne, cortar gasto para poder sobrar. Igual a gente faz na casa da gente. Quando a gente passa por uma dificuldade, diminui a nossa arrecadação, ou tem que gastar dinheiro com mais um item do que outro, a gente se arruma. Porque se a gente for recorrer ao banco, nós temos que pagar a conta. O problema é que o governo joga a conta para a gente pagar. Ô Marcelo, as estimativas dizem que o governo precisa de 20 bilhões para fechar a conta no ano que vem. Então, Júnior, o governo Lula parece que ele quer insistir em alguns erros, né? Eu acho que o Bortoleto falou muito bem. Parece que quer repetir, quer forçar uma pauta. E o governo Lula, o governo do PT, que fala tanto em democracia, parece que eles simplesmente ignoram os recados que o Congresso manda. Vamos recapitular o que aconteceu. O governo tentou aumentar o IOF no início do ano na base da força. O Congresso não deixou. O governo correu para o Supremo e conseguiu uma liminar, né, com o ministro Alexandre de Moraes para implementar a medida. O Congresso voltou a barrar. O Congresso não fez a regulamentação, mandou um recado claro para o governo. E aí o recado do Congresso, ele não envolve apenas a extrema-direita, não. É uma grande parte do Congresso, são quase 300 deputados que recorrentemente avisam para o governo Lula. Não há clima, não há sentimento de aumento de impostos no Brasil. Então, o recado é muito claro e o governo simplesmente ignora esse recado e tenta forçar uma agenda. Eu acho que o governo Lula precisava tentar separar as coisas. Aumentar imposto? Não dá. Agora, dá para buscar algumas formas de aumentar a arrecadação? Dá. Eu acho que todo mundo vai concordar que as bets podem sim devolver ao governo um dinheiro maior. Por que não separar as discussões? Por que não apresentar talvez um projeto voltado só para as bets do que tentar incluir todos os outros tipos de impostos no mesmo projeto? O governo quer aumentar a taxa da LCA, quer aumentar a taxa da LCI e embala isso tudo num pacote só. É claro que o Congresso vai rejeitar. Então, não dá. Eu acho que o governo Lula está contando muito com o Supremo para tentar, né, defender essas medidas, o que é muito contra a democracia. A democracia prevê o respeito dos 3 poderes. O governo Lula tem que começar a fazer isso. Edilene Lopes, não tem outro jeito, eles precisam arrumar dinheiro em algum lugar, porque cortar na carne não é prática de governo nenhum, de quase nenhum, né? Então, algumas opções estão colocadas aí, e já ouvi falar, boca miúda, não sei se você já ouviu aí em Brasília algum corredor, uma espécie de nova CPMF que pode aparecer aí sobre o Pix. Não sei, vamos ver o que o governo vai arrumar para tirar esse dinheiro todo aí e tapar esse buraco que é gigantesco.
Pois é, Júnior, aí eu trago uma informação quentinha em primeira mão aqui no Conversa de Redação. O governo tem uma carta na manga, um relatório que pode ser inclusive apresentado e votado nessa quarta-feira na Comissão de Tributação e Finanças, que é presidida por um mineiro, o deputado federal Rogério Correia. O governo quer ressuscitar o projeto de renúncia fiscal, para diminuir as renúncias fiscais. O que são essas renúncias? São alguns setores que deveriam pagar alguma tributação e não pagam, receberão um benefício. O governo quer que eles paguem 10%, aqueles que têm tarifa zerada, e isso poderia ser melhor aceito pelo Congresso Nacional, porque não é criação ou aumento de um imposto, é a cobrança de quem deveria pagar e no momento não paga. Então o governo sabe que se colocar IOF, se colocar tributação de BETS, LCA, LCI, tudo isso vai ser bombado, porque a direita e o centro não querem aumento de impostos, porque essa pauta pega muito mal, principalmente às vésperas da eleição, já que estamos a um ano do pleito. Então vai tentar ressuscitar a proposta de renúncia fiscal. Foi feito um largo estudo pela Câmara, deve ser apresentado nessa semana e o governo vai tentar a votação dessa proposta. Essa é uma das saídas do governo federal para tentar aumentar a arrecadação. E pelos cálculos que eles fizeram a princípio, o levantamento seria de arrecadação no ano que vem de 30 bilhões de reais, ou seja, mais que os 18 bilhões que o governo previa arrecadar com a MP do IOF, que acabou caducando, e é um recurso que poderia cobrir o rombo no orçamento previsto para o ano que vem com a queda da MP do IOF, Júnior. Está explicando, basicamente, ao invés de que o contribuinte pagar, né, tem alguns setores que têm algumas isenções, pagam menos imposto ou imposto nenhum. Então, voltariam a pagar para cobrir esse buraco. Você quer complementar? Ô, Júnior, essa é uma embalagem nova da mesma conversa. Nós temos que entender o seguinte: você tem duas vertentes para poder mudar o resultado de uma soma. Você tem que fazer com que uma dessas duas balanças diminua ou aumente. Então, ela vai aumentar imposto. Não, diminui despesa, que vai sobrar dinheiro do mesmo jeito. Falar sobre renúncia fiscal, sobre a pecha de que é um benefício que não vai afetar o povo brasileiro se for mexido, é mentira. Por que é mentira? Porque quando um setor recebe renúncia fiscal, ele forma o seu preço. O preço chega até o consumidor. Quando muda-se a composição de custo, retirando a renúncia, retirando o benefício que tinha e impõe-se uma taxa, o preço muda. E quem paga somos nós. É uma conversa fiada muito grande. Se o governo vier, e bem apurado aí pela Edilene, se vier com essa linha, tem que ser refutada logo de cara, porque é mais do mesmo. Nós estamos falando de aumento de imposto, sim. Pode dar o nome que quiser. É aumento de imposto. Ô, Bortoleto, mas eu acho que se fosse realmente um projeto sério de rever as isenções, por exemplo, o governo concede isenção para uma empresa X e ela devolve à sociedade garantindo empregos, garantindo produtos mais baratos. Deveria. Algumas não. Aí seria uma coisa que seria positivo. Sim. Agora, a gente não tem informação de forma transparente do governo como que funcionam essas isenções. Você concorda comigo que o melhor exemplo seria, está aqui uma proposta de redução das isenções que damos para equilíbrio, e está aqui também o nosso comprometimento como governo na redução da despesa. Mas isso tinha que ser feito. O primeiro passo para isso é a gente entender onde que é dada essa isenção. A Edilene citou, né, nessa comissão, o deputado Rogério Correia, alguns meses atrás, ele gravou um vídeo falando que as isenções chegam a 600 bilhões. Nós fomos atrás, né? Pediu o Ministério da Fazenda, mandamos vários e-mails pedindo, olha, onde que está esse dinheiro? Quais são as empresas mais beneficiadas? Da onde que o Rogério tirou esse cálculo? De onde que sai esse valor? Isso. E isso não tem nenhum retorno. Exatamente. Eles mandam uma lista que não tem. A primeira empresa que mais recebe, na teoria, é a Petrobras, que é do próprio governo. Então, a Zona Franca de Manaus, né, que foi criada para conseguir incentivar empresas, não pode ser discutida, porque isso vai resultar vai ser um calo muito grande. Então, eu fico com a impressão que isso é apenas um discurso, uma narrativa para tentar empurrar o problema para frente. E aí eu vou repetir. Concordo. Além do governo federal, a gente vê isso aqui em Minas. O vice-governador Matheus Simões deu uma coletiva convocando, né, a imprensa para falar que ele ia acabar com o sigilo nas isenções fiscais do Estado. E aí todo mundo falou, olha, que bom, né? São várias isenções, nós vamos entender para onde que esse benefício vai. Um mês depois, o próprio governo Zema, né, a Secretaria de Fazenda do governo Zema falou, olha, a gente não tem como abrir esses números. Então, eu fico com a impressão que toda vez que algum político usa esse discurso, é demagogia pura mesmo. O interesse não é ter transparência em quem é beneficiado. Marcelo, o único ponto que eu quero ressaltar aqui é que você retirar uma isenção, uma renúncia fiscal que beneficia na ponta o resultado do preço,
e voltar com uma taxação, vai fazer com que o preço aumente. Então, é aumento de imposto. Eu não concordo. Nós não vivemos mais numa era onde a primeira alternativa de qualquer governo, seja federal, estadual, municipal, seja aumentar preço no Brasil. Não tem condição uma coisa dessa. Tem que cortar na carne, sim. O Júnior falou, poucos governos fazem isso ou quase nenhum. Concordo, mas é o que deveria ser feito. Essa deveria ser a prática e não o aumento de imposto. Olha só, pessoal, motoristas com menos de 30 anos são minoria no volante dos táxis aqui da capital mineira. De acordo com dados da prefeitura, Edilene, olha só, o perfil se divide da seguinte forma: 321 taxistas com menos de 30 anos, isso dá 4% do total. 860 taxistas entre 30 e 39 anos, 10% do total, também um número muito baixo. 4.100 taxistas entre 40 e 50 anos, quase 50%, então grande parte está aí com essa idade. E 2.913 taxistas entre 60 e 79 anos, 34%, que também é um número representativo. 242 taxistas com mais de 80 anos, que isso dá 3% do total. Entre os motivos mais citados para que os jovens não queiram a profissão, estão a falta de interesse e responsabilidade dos mais jovens, não querendo isso não. Mas não sei, Edilene, me parece que isso passa muito por essas profissões, que era, por exemplo, um pedreiro que ensinava o filho, um mecânico que ensinava o filho, um marceneiro que ensinava um filho, um taxista que dividia ali o volante de manhã e à noite com o filho também, e essa turma nova que está chegando não está querendo esse tipo de profissão. Pois é, Júnior. Eu tenho uma análise numa outra vertente. Eu acho o seguinte, essa história de placa de táxi é uma coisa muito antiga. Ter uma placa de táxi ainda é considerado um bem. O pai passava para o filho. O táxi tem uma tarifa hoje considerada e sempre teve um pouco maior do que a do Uber que existe hoje. Então é meio que uma herança de família. E hoje nós temos muitos motoristas rodando no aplicativo. Se a gente for comparar esses dois universos, eu não tenho os números, mas certamente o número de motoristas de aplicativo é muito maior do que taxistas. Porque é meio 35 mil aqui na capital, Edilene. Uma estimativa. Pois veja, Júnior, o tamanho desse número. Isso tem a ver com o quê? Porque tantas pessoas que têm outras profissões rodam no Uber. Tem engenheiro, tem gente que fez direito, tem várias profissões no Uber. Porque é uma oportunidade que a pessoa tem, dependendo da profissão, de ganhar um recurso a mais do que ela ganharia estando fixa num emprego formal. E isso hoje no Brasil tem a ver com a realidade que a gente tem de estagnação dos salários. A maior parte das profissões, dos pisos salariais são baixos. Então a pessoa resolve trabalhar por conta própria, que ela ganha os recursos ali, ela pode administrar o seu horário, pode administrar seu recurso, mesmo que haja alguma dificuldade, como por exemplo, não proteção das leis trabalhistas. Eu acho que tem a ver com tudo isso, com a tradição do táxi, com o valor do táxi, com o valor do aplicativo, com o fato de as pessoas terem a possibilidade de ganhar mais do que ganhariam estando no emprego fixo. Então, eu acho que esse universo ele é muito complexo, Júnior. Ô, Bortoleto, 2 minutinhos para dividir com você e com o Marcelo. Começo com você. Simples. Minha avaliação é que eles se distanciam da burocracia. Para você, os mais jovens, cada vez mais têm um discurso menos burocrático, buscam soluções para a vida mais práticas. Hoje, eu não sabia desse número que você trouxe aqui, Júnior. 35 mas mil são estão estimativas, tá, Bortoleto? Assim, não tem nem um número certo, não, mas é o que a gente, o que se fala aí. Né? Mas, baseado no que estão se falando, que imagino que tenha um mínimo de controle, há uma distância muito grande entre o número de taxistas e quem está hoje no aplicativo. Eu só consigo imputar, já que nós estamos falando de basicamente o mesmo meio de trabalhar, a mesma maneira de arrecadar e também nos mesmos custos, porque todos têm que ter carro, manutenção, gasolina. Então, só pode ser a burocracia. A burocracia para se ter uma placa, a burocracia para se manter uma placa. E infelizmente, o dinamismo da tecnologia dá a esses mais jovens a tranquilidade de ter outras opções. E aí eles estão optando por aquilo que é menos burocrático. E aí, Marcelo, para arrematar? Eu acho que além da burocracia, o custo. Eu acho que o custo não é o mesmo, não. O custo para se ter uma placa de táxi, né, é muito mais caro do que um aplicativo. O aplicativo você pode começar numa semana e na outra semana você para. Né? Você pode fazer por um período e no outro período você consegue um outro tipo de trabalho. Ele é muito mais fluido. O táxi não. O táxi já exige, né, um comprometimento financeiro muito maior. Então, obviamente, as pessoas vão procurar o que é mais
financeiramente viável e o que é mais maleável também, flexível, né, para que elas possam garantir o sustento todo mês e não criar uma dívida futura muito grande. Eu acho que talvez desburocratizar um pouco o serviço do táxi pode facilitar muita gente, pode tornar o serviço mais atrativo novamente. Eu acho que a palavra burocracia ela é sempre vista com maus olhos, né? Mas no caso do táxi, tem algumas burocracias que são muito importantes. Inclusive essa questão de manutenção do veículo, que a gente não vê nos aplicativos. Então, é só para dividir, porque tem hora que a gente olha para essa palavra de forma meio estranha, né? Mas tem alguns pontos na burocracia que são importantes também para que as coisas fluam da melhor forma. É isso? Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e Leonardo Bortoleto.